Olá, saudações amorosas. Eu sou Patrícia de Sá, do canal Autoconhecimento na Escola e na Escola da Vida. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que eu escrevi, que para mim resume bastante as ideias aqui do canal, as mensagens que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse canal. Vamos lá então. O nome dessa história é O Desafio da Educação Escolar, o professor chamado Amor. Vamos comigo para eu poder contar para vocês essa história que é tão significativa para todos nós, educadores, alunos, pais, sociedade em geral. Vamos lá. Era uma vez um sonho que se chamava ser professor. Havia um jovem em uma cidade distante daqui que tinha um sonho, um desejo. Esse desejo brotava em seu coração. O desejo era o de ser professor. Ele queria compartilhar com as pessoas todo o conhecimento que adquiriu e tudo aquilo que lhe serviu de base em sua vida. Ele aprendeu durante muitos anos e conseguiu realizar o seu sonho. Finalmente, estava apto a compartilhar suas experiências. Ele se tornou professor aqui nesta escola. Exatamente, na escola em que você estuda ou na escola em que você estudou. No primeiro dia de aula, ele se deparou com uma turma onde haviam alunos que pareciam estar desinteressados. Eles estavam com o caderno fechado, não faziam anotações durante a aula e de tempos em tempos intercalavam entre conversas paralelas e consultas ao celular. Notadamente, não prestavam atenção ao que o professor falava. Quase não acontece, né, gente? O professor pensou: o que posso fazer para levar estes alunos a se interessarem pelas informações que dou e transformá-las em conhecimento em suas vidas? Se eles conseguirem compreender a importância de serem eternos aprendizes na vida, certamente vão mudar esta postura displicente e imatura. Afinal, são jovens e ainda têm tanto a aprender. Os dias se passaram e o professor não esqueceu daqueles alunos. Ele estava realmente motivado a encontrar uma forma de, enquanto educador, levá-los à reflexão. Afinal, ele estava ali exatamente para despertar no aluno o gosto por aprender, e nem todos os alunos chegam na escola conscientes de seu papel, na escola e na escola da vida, o de serem eternos aprendizes. Um belo dia, o professor começa a conversar com a turma sobre o que o levou a estar ali dando aula e o quanto estava feliz com a vida por poder colaborar. Ele explicou para os alunos que ele é servidor da vida. Um dos alunos, que olhava o celular neste momento, levantou a cabeça surpreso e perguntou ao professor o que isso significava. O nome dele era José. O professor, pacientemente, respondeu a José: ser servidor da vida é se colocar a serviço da escola e da escola da vida. É ter uma postura de eterno aprendiz, daquele que nunca acha que já sabe o bastante, mas que sempre está aberto para aprender com as pessoas e com as experiências. O aluno, surpreso, perguntou novamente ao professor: mas achei que você vinha aqui para nos ensinar e não para aprender. O professor responde: eu vim para ensinar a aprender. Mais confuso ainda, o aluno ficou. E percebendo, o professor disse: meu caro José, todos os seres humanos estão neste mundo para aprender em todos os lugares e em todos os momentos. É isso que nos diferencia dos animais. O professor continuou: quando negligenciamos esta característica, que é da nossa natureza, nós nos desumanizamos e nos tornamos infelizes, doentes e em conflito conosco e com a vida. É como se resistíssemos à própria vida. Isso nos mata aos poucos. Mata a nossa natureza verdadeira, o nosso ser.
o aluno já nem queria mais saber de celular, porque aquele assunto tinha prendido tanto a sua atenção que era a primeira vez que ele realmente estava ali na aula, presente. Responder presente na hora da chamada não quer dizer nada. Na aula seguinte, José começa a se fazer presente novamente. Ele não se ocupava mais com o celular ou com as conversas paralelas. Isso chama a atenção dos demais colegas, que percebem a motivação e satisfação dele. Uma das colegas de José, cujo nome é Maria, pensa: deve ter algo de interessante nesta aula, para atrair tanto a atenção do José. Seja o que for, vou investigar e experimentar. Afinal, que mal pode me assolar? No dia seguinte, Maria pergunta para José: por que você está tão interessado na aula do professor? O que te levou a se transformar tão rápido? José responde: desde que entendi que estou na vida para aprender com tudo o que ela me oferece, eu olho para os conteúdos das disciplinas não como pedras a carregar, mas como rosas a me inspirar. E elas têm espinhos também, mas têm sempre algo a me ensinar. José continua: eu faço o possível para relacionar o que aprendo aqui na escola com a escola da vida. E passei a fazer isso com todas as matérias. E quando não vejo uma relação tão direta assim, pesquiso, reflito e não descanso enquanto não encontro uma resposta. José prossegue: uma certeza eu tenho, Maria, a de que qualquer experiência que a vida me traga, e isso inclui os conteúdos da escola, é para o meu aprendizado. Se a situação está ali, é para eu aprender a lidar com ela, porque eu preciso. Não vou mais tratar as disciplinas como fardos a carregar, mas como rosas a me ensinar, ainda que, em alguns espinhos, eu venha a me machucar. No dia seguinte, Maria, convencida de que a postura de José só lhe trouxe paz e leveza, se fez presente na aula também. Já eram 2 alunos desinteressados que se tornaram motivados, porque se colocaram na postura do eterno aprendiz. E isso só aconteceu porque um professor chamado Amor acreditou no seu sonho de ser educador e aprendiz. Ele não tinha o sonho de ser doutor, mas de compartilhar o conhecimento com o amor. Meus queridos amigos aqui do canal, eu escrevi essa história com o meu coração, porque ela reflete, ela traz a mensagem do quanto a atitude de um professor, de um educador, transformou a visão e a postura de 2 alunos. E o quanto o amor que aquele professor tinha pelo que fazia mudou a realidade. E nós precisamos muito acreditar que nós podemos mudar a realidade, que nós podemos mudar a educação que a gente tem visto acontecer nas nossas escolas. A gente precisa muito acreditar que, se nós nos tornarmos eternos aprendizes enquanto educadores, se nós assumirmos a postura do filósofo, se nós assumirmos a postura daquele que busca o autoconhecimento e que olha para si e olha para os demais seres com amor, com paciência, com entrega, nós podemos mudar a realidade. Gandhi dizia: seja a mudança que você quer no mundo, porque quando eu mudo, o mundo muda. Eu não posso esperar o governo atuar, ou o aluno mudar, ou os pais apoiarem. Eu não posso esperar nada de ninguém. Eu não posso esperar nada de ninguém. Nem do meu colega de trabalho,
nem do aluno, nem do diretor da escola, nem de ninguém. Eu só posso fazer a minha parte. Não tem outro jeito. Se eu ficar esperando acontecer alguma coisa externa a mim, simplesmente eu não vou fazer a educação acontecer. E essa postura é uma postura de filósofo. Porque ser filósofo é amar a sabedoria, amar o conhecimento. E amar a sabedoria é colocar em prática os conhecimentos adquiridos sobre nós mesmos e sobre a vida. Não é simplesmente lecionar um conteúdo com técnica, com especificidade, com brilhantismo. Isso também faz parte. Mas, como nós somos humanos, a postura de humano precisa passar por aí. Precisa passar pela disciplina que a gente leciona. Ou pela atividade que a gente desempenha. Esse professor, chamado Amor, ele tinha o sonho de ser educador. Ele queria compartilhar com os seus alunos que ele é um aprendiz e que todos somos eternos aprendizes, tanto na escola formal quanto na escola da vida. E ao fazer isso com esse aluno, ele mudou essa postura, ele mudou sua postura, o aluno mudou sua postura. E o colega, a colega, também mudou, porque ela viu que alguma coisa diferente aconteceu. Ela viu que aquele aluno começou a se interessar pela disciplina. E por quê? O que aconteceu assim de forma tão repentina? Esse aluno passou a olhar para as matérias da escola, a olhar para os conteúdos da escola como algo significativo para ele. Foi uma escolha que esse aluno fez. Ele fez uma escolha. E ele fez uma escolha motivado pelo incentivo do professor, que realmente queria ser um educador na prática. E não simplesmente carregar um diploma de doutor. Porque os diplomas, eles são necessários. Sem eles, nós não fazemos uma jornada. Sem eles, nós não podemos cumprir uma trilha, uma jornada. Mas simplesmente dizer que é professor sem compartilhar o conhecimento com amor, nós não estamos sendo educadores. E mais uma vez eu reforço, porque eu sei o que passa pelas nossas cabeças, pelas nossas mentes. Não tenho incentivo, ganho pouco, não tenho motivação. Mas esse aluno também não tinha motivação. Ele tinha motivação? Não, ele estava interessado no celular. Mas alguém veio e mostrou para ele que a vida não era da forma como ele pensava. Alguém veio e mostrou para ele qual era o sentido da vida, que é exatamente aprender, que é exatamente se colocar na postura do eterno aprendiz. E aí, esse aluno, onde o celular era tão atrativo, deixou de ser tão atrativo e o estudo passou a ser atrativo para ele. Por que a nossa atividade profissional não pode ser atrativa para nós se a gente coloca uma finalidade humana nela? Se a minha finalidade enquanto professor, ou enquanto profissional da educação, ou enquanto pai, ou enquanto aluno, passa a ser praticar valores no bem, virtudes e buscar a sabedoria, não vai importar a questão material. Ela vai deixar de ser o primordial, porque a gente colocou a finalidade material na frente. A gente colocou o material com uma importância gigantesca e esquecemos o que de fato nos traz felicidade, porque o ser humano só vai encontrar felicidade numa finalidade humana. Se na escola a gente coloca a finalidade no diploma, no vestibular, no mercado de trabalho, e não em valores, virtudes, sabedoria, em sermos eternos aprendizes na escola e na escola da vida, em tudo que estamos fazendo, realmente a gente não vai conseguir caminhar com tranquilidade. E é isso que está acontecendo. Então, a minha mensagem, mais uma vez, é essa.
que nós, enquanto educadores, mesmo diante das condições materiais desfavoráveis, possamos colocar o nosso coração na finalidade humana, na finalidade verdadeira. Porque se a gente fizer isso diariamente, em cada situação, isso precisa ser alimentado em cada situação realmente, porque não vem uma coisa assim de fora para dentro, é de dentro para fora. Se a gente alimentar isso dentro de nós, alimentar essa ideia da vocação, a gente de fato vai conseguir modificar a educação. Agora, se a gente continuar olhando para o externo e esperando recursos chegarem, não que eles não sejam importantes, eu já disse, eles são, mas eles não são a prioridade, eles não são a finalidade verdadeira. Nós precisamos deles, eles são necessários, senão não tem carteira para sentar, senão não tem quadro para utilizar, senão não tem data show, senão não tem nada. Senão não tem nem comida para encher a barriga, né? Mas a gente precisa tirar a finalidade do diploma, tirar a finalidade do vestibular, tirar a finalidade do material, porque as necessidades materiais, elas têm que ser meio e não fim. O fim é a finalidade humana. E a gente tem que falar isso nos nossos discursos e dar exemplo disso. Essa é a única maneira da gente modificar a educação. Ela não vai vir de fora para dentro, ela vai vir de dentro para fora. Mais uma vez, eu uso as palavras de Platão. Ele disse: se os governantes não se tornarem filósofos, ou se os filósofos não se tornarem governantes, a sociedade vai perecer. E a gente pode utilizar isso para os professores, para os educadores, porque nós, educadores, somos formadores de caráter. Os pais são formadores de caráter. E a gente precisa incorporar o filósofo, buscar o autoconhecimento, praticar e buscar dentro da nossa mente valores, virtudes e sabedoria e colocar isso em prática. Porque, meus queridos amigos, se nós queremos mudar alguma coisa, a mudança começa dentro da gente. Não vamos ver nada acontecer do lado de fora, meus queridos. Não vamos. Podemos ficar sentados esperando que não vai acontecer. O governo pode mudar, pode vir presidente, não sei quem, pode mandar os recursos que forem. Se nós continuarmos focados somente nas necessidades materiais, a nossa educação não vai ser promotora do humano. Porque o homem carece e necessita e está aqui para desenvolver valores humanos. O material é meio. O humano é o fim. O ser é a finalidade e não o ter. Então, que utilizemos o ter, o diploma de doutor, o emprego, a colocação lá da função, tudo isso, que utilizemos o ter, precisamos, ele é necessário. Mas para colocar a vocação, o ser em ação, e não o contrário. Que sejamos filósofos, alunos, pais, professores, educadores e todos os seres humanos, que sejamos buscadores da sabedoria, filósofos, na escola e na escola da vida. E eu tenho certeza que essa história que eu escrevi vai ficar guardada no seu coração. Que esse professor, chamado Amor, ele tinha um sonho, o de ser educador, o de compartilhar o conhecimento com amor, e não simplesmente o de ser doutor. Gratidão de coração por você ter escutado essa mensagem e que possamos continuar nos comunicando até os próximos vídeos. Patrícia de Sá, autoconhecimento na escola e na escola da vida. Um abraço, até o próximo vídeo.